Olha, o Bolsonaro, ele visitou os Estados Unidos hoje e tem algumas notícias que precisam ser, no mínimo, pensadas. Algumas ações, atitudes do Bolsonaro sobre essa visita. Eu anotei aqui algumas coisas e quero passar para vocês, pelo menos, minha preocupação. A visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. Você pergunta, para quê? Bom, se faz uma visita para a gente ter algum benefício, né? Na visão do Bolsonaro, as ações que foram feitas, elas vão trazer muito benefício para o Brasil. Vejamos alguns pontos que merecem reflexão sobre a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. A entrega da base de Alcântara. A base de Alcântara, que é um lugar estratégico para lançamento de mísseis, agora somente os Estados Unidos vão ter direito a fazer isso. Somente os Estados Unidos vão ter direito a fazer isso. A base de Alcântara agora pertence aos Estados Unidos. Segundo informações do governo Bolsonaro, na internet aí, nos jornais não fala nada sobre os benefícios diretos sobre isso. Dizem que vai se ganhar muito benefício com essa história aí, mas não se tem nada em números, não tem nada concreto de que benefício de fato o Brasil vai ter com essa entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos. A outra coisa é o apoio do governo brasileiro, do Bolsonaro, para derrubar o Maduro. Inclusive, no discurso que o Bolsonaro utiliza, ele diz o seguinte, ele diz, precisamos salvar a nossa Venezuela, resolver o problema da nossa Venezuela. Olha só que coisa intrigante, se não fosse tão absurdo. Nossa Venezuela. O que é que o Bolsonaro quer dizer com nossa Venezuela? A Venezuela é do Brasil? A Venezuela é dos Estados Unidos? A Venezuela é do povo brasileiro? A Venezuela precisa de libertação e essa libertação vem com o apoio do Bolsonaro ao Trump? Essa é uma questão muito polêmica. Nossa Venezuela. É simplesmente absurdo isso que o Bolsonaro falou. Porque a Venezuela é do povo da Venezuela. Se há problemas na Venezuela, o povo da Venezuela que deve resolver. A soberania pertence ao povo da Venezuela. Não é o governo brasileiro, não é Bolsonaro, não são os Estados Unidos que vão resolver o problema da Venezuela. Os Estados Unidos estão de olho no petróleo da Venezuela, isso sim. Se você disser, mas a Venezuela tem muitos problemas, precisa ser resolvido esses problemas. Sim, a Venezuela tem problemas, assim como o Brasil tem, como o Paraguai tem, a Argentina tem, vários países têm. O problema da Venezuela não é o Maduro. E se o problema da Venezuela é o Maduro, é o povo da Venezuela que deve resolver isso. Então dizer que a Venezuela é nossa Venezuela, isso é uma coisa, isso é um assinte, um desrespeito total à soberania da Venezuela. A outra coisa que o Bolsonaro fez foi dispensar visto dos Estados Unidos, visto dos turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Bolsonaro, ele dispensa vistos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália para os turistas passar, inclusive, até no máximo 180 dias. A justificativa dessa medida é que, com essa medida aí, o Brasil vai receber mais turistas desses países. Só que tem um problema aí. Não há reciprocidade. Os Estados Unidos, por exemplo, não vão liberar visto para brasileiro, assim como os outros países, principalmente os Estados Unidos. Se o fato é para
ter fazer com que o turismo cresça, se espera-se com essa medida que melhore o turismo, trazendo mais turistas dos Estados Unidos, por exemplo, e desses outros países, que esses outros países também possam fazer a mesma coisa com os turistas brasileiros. Então, essa medida adotada pelo Bolsonaro, na verdade, passa a ser uma humilhação, porque ele está oferecendo uma coisa que não tem troca. Vai dizer, não, mas em troca vai ser que vai receber mais turistas. A princípio, poderiam dizer que isso é uma verdade, uma meia-verdade. A questão é exatamente essa postura de vira-lata, de colônia. Porque o brasileiro, agora, ele vai ser visto como um Zé Ninguém. Porque é rastejar os pés dos Estados Unidos, por exemplo. Entrega a base de Alcântara, permite que os turistas dos Estados Unidos venham para o Brasil. Isso poderia ser muito bom, do ponto de vista de não vai precisar visto dos turistas, só que a recíproca não é a mesma, não é verdadeira. O Brasil, pelo contrário, inclusive o filho do Bolsonaro, ele vai apoiar que possa extraditar brasileiros. Então são coisas assim muito absurdas, né? Eu não sei assim até que ponto isso pode ser tão benéfico para os Estados Unidos rastejar tanto. Porque, na verdade, como dizem vários jornais aí, o governo brasileiro se humilhou. O governo Bolsonaro, ele coloca exatamente o Brasil numa situação de vira-lata. Bom, então essa recíproca não é verdadeira. Então, em resumo, entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos, o Brasil não vai ter mais poder sobre isso. E também a questão da Venezuela, que segundo Bolsonaro é a nossa Venezuela, quer dizer, dele, do Trump, e que vai libertar a Venezuela, que isso é uma síntese. E a questão do visto para os turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, que isso poderia ser importante se fosse recíproco, mas não há essa reciprocidade. Então há muitas críticas sobre isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Até mais.